Vamos orar, não por costume, né? Mas por necessidade, que o Senhor nos ajude aí a compreender a sua palavra. Mais do que isso, a Bíblia diz para a gente não ser só ouvinte, né? Mas praticante. Então, é imprescindível a ajuda do Senhor para que a gente coloque em prática o que a gente está aprendendo também. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Te agradeço pelos meus irmãos, a disposição de estar aqui. Isso é fruto de corações que querem aprender, querem mudar, querem ser transformados pelo Teu Espírito Santo. Fruto de um coração incomodado também, porque a gente não está satisfeito com esse mundo, nem com as coisas desse mundo, Pai. Por isso nós corremos para Ti, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, e por isso nós buscamos auxílio do Senhor, Pai. Nos livra do mal, nos guarda de nós mesmos, do nosso coração que é enganoso, e nos ajuda aí nessa tarefa de não só entender a sua palavra, mas também de colocá-la em prática. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Tá bom. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta em Gálatas, capítulo 1, finalmente a gente chegou aqui no texto e a gente começou semana passada a olhar do versículo 1 ao 5, que é uma espécie aí de introdução de Paulo, né? Uma espécie de saudação de Paulo, e a gente viu bastante semana passada essa ideia da graça, a paz, aquilo que vem do Senhor para a vida de Paulo e que ele deseja também na vida dos irmãos. A gente viu semana passada uma ideia mais ampla do que seja a graça. A gente resume normalmente a graça como o favor imerecido, né? Um presente de Deus que a gente não merece, que a gente recebe de Deus. Normalmente a gente associa a graça de Deus à salvação, é ou não é? Então a graça de Deus é o motivo pelo qual nós recebemos a salvação. Deus, por seu grande amor, ofereceu o seu Filho, e aí Paulo vai dizer que essa salvação não vem de nós para que ninguém se glorie, ou seja, não há nada que o ser humano possa fazer para merecer a salvação. Não há nada que o ser humano faça que acrescente, tem nada que o ser humano possa fazer. Aliás, não é necessário que o ser humano faça nada, porque a obra de Cristo na cruz foi completa, e o que necessitava era que Cristo fizesse na cruz. Então, o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para todos os pecados da nossa vida. A gente fica meio em conflito em entender isso, porque a gente fica tentando entender como funciona, como que se relaciona a graça salvífica, mas a perseverança do santo, né, como diz na teologia reformada, vivendo a vida cristã de forma piedosa. Aliás, Cristo fazendo isso, né, através dele, né, um poder que vem de Cristo, para que ele continue firme com o Senhor. Então a gente fica pensando que, às vezes a gente confunde que viver a vida dessa forma é motivo para você ser salvo, ou é evidência da salvação. Então a gente precisa entender aí algumas palavras, entender alguns detalhes desse processo, para que a gente não entre em falsas teologias. Então, por exemplo, tem igreja hoje em dia que prega sobre uma graça barata, como diz o Dietrich Bonhoeffer. Uma graça que, olha, Cristo me deu a salvação, sim, então agora eu faço o que eu quiser. Posso viver uma vida torta o resto da vida, que eu sou salvo mesmo, como diz o hino do Flamengo, né? Eu não sou flamenguista, mas diz lá, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E é verdade, em relação à salvação, é verdade, uma vez salvo, sempre seremos salvos. Mas isso não quer dizer que o Evangelho não propõe para você, a partir daí, um estilo novo de se viver. Aliás, o Evangelho é poder de Deus para isso, para promover essa mudança na vida do cristão. E são coisas que são diferentes, mas que elas são projetos de Deus, do projeto de redenção do ser humano. Lembra que a gente falou isso semana passada? O projeto de redenção de Deus para a humanidade, bom, vamos trocar em miúdos isso. O ser humano caído por causa da herança do pecado de Adão, ok? Então, todo mundo estava representado em Adão. Adão, ele era a humanidade
nele representada, o que Adão fez lá, você fala, puxa, Adão foi burro, porque Deus deu uma ordem para ele ouviu a mulher e ainda botou a culpa na mulher. Aí você fala, a mulher também foi burra, porque Deus deu uma ordem através do marido para ela ouviu a serpente, obedeceu a serpente, duvidou de Deus e desobedeceu o marido. Então os dois fizeram bobagem lá. Aí você fala, puxa, como eles puderam fazer isso? Até hoje o ser humano faz a mesma coisa. Todos nós, todos os seres humanos que vieram sobre a terra e todos que virão até a volta de Jesus, todos fazem a mesma coisa, desobediência. Então nós temos essa herança pecaminosa da humanidade e nós temos os nossos pecados individuais também. Aquelas coisas que talvez eu cometa, você não, o que você comete, o outro não comete, são coisas, particularidades individuais. A Bíblia fala que nós somos tentados naquilo que a gente cobiça. A gente não cobiça as mesmas coisas. Nós temos tentações e percepções diferentes da vida. Um é idólatra, o outro é mentiroso, tem vários pecados, várias áreas, e a gente vai ficar lutando com aqueles pecados individuais, mas todos nós temos algo em comum, uma herança pecaminosa. Enquanto estivermos aqui, será impossível viver sem cometer pecados, até que Cristo volte e troque esse corpo aqui, que é o corpo que nos carrega para esse pecado, né? Está aqui na herança, na carne, essa decadência da humanidade para o pecado, essa tendência. O homem tem a tendência, o ser humano tem a tendência de fazer aquilo que é errado. Então, olha só, a obra da redenção, que é restaurar aquilo que foi destruído por causa do pecado, ou seja, o relacionamento com Deus, perfeito com Deus que Adão e Eva tinham lá no paraíso, ok? Lá no Jardim do Éden, melhor dizendo, ok? Então, para restaurar isso, houve um projeto, um plano de redenção para o ser humano, que contempla o quê? O plano de redenção: salvação, justificação, santificação e, finalmente, glorificação. Vou explicar. Salvação. Salvar do quê? Salvação é só ir para a eternidade, morar no céu? Não. Salvação, você está sendo salvo de você mesmo, do seu pecado, está sendo salvo da condenação eterna, você está sendo salvo dos problemas desse mundo, da cosmovisão desse mundo. Você está sendo salvo de viver perdido sem Cristo. Então, agora a gente já desfruta da obra da salvação, correto? Vivendo a piedosa cristã. Nós temos a liberdade hoje de viver para Deus. Éramos escravos do pecado, Paulo fala. Agora nós somos livres. Já somos. Não precisa ir para o céu. Hoje nós já somos eternos pela fé em Cristo Jesus. Além disso, nós somos justificados, ou seja, Deus olha para nós, lembra do relacionamento que precisava ser restaurado? Deus olha para nós e nos vê como justos. Por quê? Porque alguém foi injusto no nosso lugar. Cristo sofreu as penitências que eram necessárias. Ele foi o sacrifício. João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu em nosso lugar e nos fez justiça. Tirou toda a injustiça que o próprio pecado nos transformou e nos tornou justos, ok? Aos olhos do Pai. Uma terceira coisa que aconteceu também no projeto de redenção, que já aconteceu, foi a santificação. Já e ainda não, e eu vou explicar. Já, por quê? Porque Paulo diz que Deus nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então ele nos tornou santos. Deus Pai olha para a gente e nos vê santos, sem pecado. Porque Cristo, a sua obra da cruz, nos trouxe para um lugar diferente, nos separou. Agora nós vivemos não para nós mesmos, né? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e o viver que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por. Então agora nós temos uma vida diferente daquela que tínhamos. Nós somos separados por Cristo para viver um outro tipo de vida diferente daquele que nós vivíamos. Então a obra de Cristo. Agora eu disse que já e ainda não, por quê? Porque enquanto, como eu disse, vivermos nesse corpo, Paulo fala isso. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala sobre isso. Que ele vive essa expectativa da nova casa, lembra disso? Acho que é capítulo 5 ou capítulo 6. Ele fala isso, eu vivo uma expectativa dessa nova casa, e aí muita gente interpreta que Paulo está falando que no céu nós teremos casa, mansões celestiais, né? E as pessoas acham que fazer o bem aqui, viver uma vida cristã honesta, piedosa, nos vai nos presentear uma casa
uma mansão celestial. Então, quanto mais crente você for, maior vai ser a sua casa lá no céu. Não, Paulo não está falando de casa, ele está falando de corpo. Então, é como se ele estivesse batendo no próprio corpo, falando, enquanto nós estivermos nessa casa aqui, nós viveremos uma vida difícil. Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Então, eu já venci por vocês. Tenham bom ânimo, aguardem, sejam longânimos, porque um dia eu voltarei e resolverei isso em definitivo. Então, quando Paulo está ali, vivendo essa expectativa para um novo corpo, o corpo glorificado, Paulo vai dizer isso, o corpo que Cristo recebeu, o corpo com o qual Cristo apareceu para os discípulos depois da ressurreição, era um corpo glorificado. Ou seja, ele finalmente perdeu, inclusive, as características do corpo humano, que Cristo veio através de uma mulher, Maria, e nasceu ali, e aí tinha aquela história da união hipostática, que a gente fala na teologia. União hipostática é que Cristo, ele é formado 100% homem e 100% Deus. Só ele foi capaz de ter essa formação. Quando ele morreu e ressuscitou, ele recebeu um corpo glorificado, e é esse corpo que foi assunto aos céus. Aí alguém pergunta, pastor, como é que vai ser esse corpo? É físico, não é? Pois Tomé tocou em Jesus, e ele tocou justamente nas feridas, ainda estavam as marcas da cruz. Jesus comeu com os discípulos depois que ele ressuscitou, mas ele também atravessou a parede, ele entrou no lugar onde os discípulos estavam e ninguém viu, não abriu porta nem nada, então ele atravessou a parede, provavelmente, sei lá, especulação, né? Mas você vê que tem uma questão imaterial nesse corpo, né? mas naturalmente também material, porque ele teve necessidades físicas. E, aliás, eles reconheceram Jesus quando ele quis se mostrar para os discípulos e reconheceram Jesus, a aparência dele. Então, provavelmente tenhamos a mesma aparência, mas de alguma forma esse corpo será diferente. Não me pergunte como, porque eu não sei. Tá? Mas ele vivia nessa expectativa, e essa é a ideia da santificação. Até que nós sejamos glorificados, ou seja, passaremos dessa vida para a próxima, para a eternidade, receberemos um novo corpo na glorificação, e aí sim, sem o pecado, nós estamos num processo de santificação. Ou seja, nós estamos vivendo dia após dia, buscando ter um relacionamento com o Senhor cada vez mais próximo, cada vez mais íntimo, sendo cada vez mais conhecedor da vontade de Deus para nós, porque isso vai nos conduzir por esse caminho que a Bíblia deseja que estejamos, né? E aí sim, Tiago vai dizer, né, vai fazer aquele desafio sobre questão da obra, né, da salvação. Bom, tudo bem, nós não somos salvos pelas obras, mas as obras, elas são naturalmente consequências daqueles que são salvos. Eu vou mostrar a minha fé obrando, né? Realizando ações práticas, objetivas, que demonstram na minha vida uma transformação, demonstram que houve uma transformação de verdade. Então, a graça é um benefício, um privilégio incrível de Deus para conosco, né? A gente parou aqui semana passada e eu quero mostrar para vocês também mais uma questão importante desse texto aí. É a palavra paz. É a palavra paz, né? E é interessante que a gente pode traduzir essa paz como a paz do Messias. Interessante, porque o próprio Cristo fala assim, ó, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. É aquela paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento. E aqui vale a pena a gente parar um pouquinho. Veja, Gálatas, uma igreja, num contexto de perseguição, uma província romana, ou seja, o Império Romano exercia poder, delegado, terceirizado, mas exercia poder sobre essa região, uma região importante, com uma cultura celta milenar, de deuses, de cultura, de barbaridades, no sentido da origem bárbara, de leis próprias, de uma cultura própria, de relacionamentos, de familiar. Tudo isso, existia uma cultura por trás da igreja dos Gálatas. Você vê
pessoas do paganismo se convertendo, vindo para a igreja, judaizantes ali no meio da igreja também. Então você vê toda essa cultura e Paulo inicia sua carta, mais uma vez, como faz em outras tantas, a paz do Messias. E é interessante ele falar isso. Sabe por quê? Porque uma província romana, se você pensar nesses tratados de vassalos, você como vassalo submete ao rei, ele te dá uma terra ao redor, ali no seu reinado, te dá uma terra para o seu povo, para a sua família, enfim. E aí você se submete às leis daquela região, e aí você também serve ao rei, defendendo em batalhas, protegendo o rei, enfim, você recebe um benefício do rei, mas você também tem que servir ao rei. E ao Império Romano era algo parecido com isso. Não se chamava dessa forma, mas era algo parecido. Bom, o rei te dava privilégio, você ser província romana, mas também te cobrava impostos absurdos. Você tinha que se submeter a tudo que o Império Romano falava. Então, por exemplo, a religião que você ia servir, é interessante isso. Até hoje, você pode perceber, por exemplo, países comunistas que têm cristianismo e o cristianismo crescendo. Por exemplo, a China, você fala, poxa, é um dos lugares onde o cristianismo mais cresce no mundo. Mas você sabe que o cristianismo da China é controlado pelo governo. Os pastores, os líderes da igreja são encaminhados, indicados, tem que passar pela aprovação do governo, e assim mesmo a organização da igreja ela é toda fiscalizada pelo governo chinês. Isso acontece em outros países também. Então você fala, poxa, vê, no momento, lugar que perseguição, onde tem uma cultura e um poder tão abusivo, o evangelho está crescendo. Que evangelho que está crescendo lá? Qual é a tradução da Bíblia que está sendo ensinada lá? Você sabe? Tudo isso é controlado pelo governo. Isso acontecia no Império Romano também. E não diferente desses impérios de hoje, o Império Romano também matava, perseguia. Um dos lugares onde mais morrem cristãos são nesses países que são totalitários. Você sabia que na China, o parlamento chinês, ou seja, aquele conselho de líderes do país que servem ao ditador, não sei exatamente quantos são ao todo do parlamento, quantos homens compõem o parlamento, mas deles, 91 parlamentares são bilionários. Sabe, um dos países que mais tem bilionários no mundo é a China. Eu sou o ditador, eu chamo o Sony para ser um parlamentar meu. Ele abre uma empresa para prestar serviço, né, e o governo investe nessa empresa dele. Aí ele se torna um bilionário e ele vem para o parlamento. Aí ele vai trazendo os bilionários. O que acontece? Esse bilionário, se ele não rezar a cartilha do ditador, ele morre. Você sabe que na China é o lugar onde mais morre bilionário do mundo. A cada 41 dias morre um bilionário na China. Justamente por causa desse sistema onde a pessoa morre, toda a renda, todos os bilhões dela voltam para o governo. Então eles usam as pessoas, a pessoa se torna bilionária, por isso que tem muitas empresas lá, tudo que você comprar hoje vem da China. A maioria das coisas que você compra vem da China hoje. E aí você torna aquela empresa uma bilionária, o cara pisou na bola com o governo, ele morre e todo aquele dinheiro volta para o governo. Então fica ali, do governo ele empresta para o cara, ele multiplica aquilo, torna bilionário, depois aí o cara vem, mata e toma tudo de volta. A cada 41 dias morre um bilionário na China. Então no Império Romano, esse tratado aí de suzerano, ele não funcionava a esse ponto de tornar as pessoas bilionárias. Pelo contrário, as pessoas tinham um mínimo ali para sobreviver. O governo protegia, mas também eles tinham que rezar a cartilha do Império Romano, senão eles eram mortos. Quem que não faziam isso? Aqueles que eram ameaça política para o Império, os cristãos. Por que eles eram ameaças políticas? Porque eles arrebanhavam muitas pessoas. E as acusações de que eles estavam levantando um grupo para brigar contra o Império Romano era muito grande. Aliás, inclusive os próprios cristãos esperavam isso. De Jesus, por exemplo, eles esperavam um rei. Só que eles esperavam um rei, alguém que fosse poderoso o suficiente para tirá-los dessa submissão. Seja dos impostos, seja da cultura grega, da cultura romana, enfim. Eles esperavam um Messias, mas eles esperavam um Messias não
como Jesus veio, como realmente a lei profetizava, os profetas profetizavam. Eles esperavam um líder político, rico, poderoso. Por isso que quando Jesus está a caminho da crucificação, eles colocam um manto em Jesus, dão um cetro, colocam a coroa de espinhos, para zombar dele acerca do seu reinado, da sua proposta de reinado e de poder. Você não é o Messias? Desce da cruz. Você não é o poderoso? Tanto que uma das acusações que tentaram contra Jesus foi levar até Pilatos e falar: o cara é uma ameaça política para você. E aí tentaram condenar Jesus em alguma questão jurídica. Só que a representatividade jurídica da época falou: eu lavo as mãos. Eu não tenho nada para acusar esse cara. Então aí acusaram Jesus de alguma coisa religiosa e o governo permitiu que Jesus fosse acusado assim. E isso foi tão excêntrico, tão ímpar, que Jesus entrou no lugar de Barrabás, que era a pior qualidade de bandido que existia da época. A morte da cruz era destinada para o pior tipo de ser humano da época. Quem seria hoje? O político que rouba a população? Para mim seria a pior qualidade de bandido hoje. O cara se valer de um poder, o povo elege e dá confiança para o cara, e o cara vai lá e rouba. Essa, para mim, tinha que ser a maior condenação de uma pessoa, devia de ser isso. O cara que tem o privilégio. É como um pastor. Para um pastor, existem alguns privilégios. O fato de viver integralmente para conhecer, estudar as escrituras. Isso aqui, para quem gosta, isso aqui é um privilégio, gente. A gente ama fazer isso aqui. Faz com zelo. Agora, para quem gosta viver disso aqui. Agora, o pastor, além de privilégio, ele tem responsabilidades. Eu subir aqui na frente, ou o Creus, e falar assim: é isso que Deus está dizendo na Escritura, isso é uma responsabilidade terrível. Posso dizer: Deus está dizendo isso, a Bíblia está dizendo isso, e ela não está dizendo. Olha que responsabilidade. Existe uma cobrança, até certo ponto, nesse sentido, que a Bíblia diz acerca do que está escrito. Essa é a revelação, a palavra de Deus. Então, eu não devo adicionar nada, nem tirar nada daqui. Não devo deixar de pregar nada, também não devo pregar nada além disso daqui. Essa é a dicotomia exatamente dos fariseus, colocarem coisa a mais do que tinha aqui. É isso que a gente está avaliando na carta de Gálatas. Os judaizantes estavam dentro da igreja, além de todo esse contexto cultural do Império Romano, inclusive, de poder, de política. Os judaizantes, aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, estavam dentro da igreja e estavam impondo sobre as pessoas regras acima do que o evangelho ensinava. Por exemplo, a circuncisão. A gente viu semana passada que lá em Atos, capítulo 15, há um concílio, Jerusalém, para eles analisarem exatamente a situação, se eles iam impor sobre a igreja a circuncisão ou não. E aí Pedro aparece lá e fala alguma coisa, e realmente eles votam para que não fosse imposto isso, não faria sentido com o evangelho de Cristo. E a doutrina dos apóstolos não faria sentido nenhum a imposição da circuncisão. Eles queriam fazer isso. Agora pensa, um contexto desse, de ensino errado, que existiam em muitos lugares, em muitas igrejas, Paulo adverte várias igrejas disso, além de uma perseguição que podia levar à morte. Talvez só João morreu de velhice. Algumas pessoas acham que morreu de velhice, outros que foi também martirizado. Mas todos os outros apóstolos foram martirizados. Sabe o que é martirizado? Nesse sentido, foi morto pela causa. A Bíblia faz referência aos apóstolos como mártires antes deles morrerem. Quer dizer que ser um mártir é mais do que morrer fisicamente, mas é morrer para você mesmo e viver para Cristo. É o que Paulo falou, Eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. E parece que Paulo está fazendo uma breve introdução com alguns versículos, e olha quanta informação a gente tem aqui. Ele está falando: olha, eu os saúdo com a graça, que não é só graça para salvação. Então aquele crente que vai lá: não, eu recebo a graça do Senhor, eu sou salvo, olha, graças a Deus, sou salvo por Cristo. E agora? Bom, o projeto de redenção que foi dado por meio da graça, contempla outras coisas, outras instâncias também. Justificado você foi. E aí? Como que é agora? Mudou do que era antes? Como é que é a sua gratidão em relação a ser justificado mesmo sem merecer ser justo? Como que você se porta? Qual é o tipo de postura a partir disso? Sabendo disso,
como que você se porta diante de Cristo e da vida? Como é que você enxerga? Cosmovisão, né? Estamos falando disso. A sua cosmovisão, e agora? Como é que tá? Como é que você enxerga o mundo? Como é que você enxerga a vida? E além disso, a sua santificação, como é que anda? Eu estava falando com um casal essa semana, um dos casais que a gente discipula, eu estava falando assim para eles: como que esse processo de santificação impacta no relacionamento de vocês? Como que é, pela graça, ser justificado sem merecer? E agora, o que isso faz na tua tratativa com o seu cônjuge? Nós somos justificados sem merecer, recebemos a salvação sem merecer. E agora, a mesma graça eu ofereço para o outro? Ou eu cobro o outro do jeito que eu não fui cobrado? Lembra daquela parábola do devedor? Um está devendo um tanto e o outro deve muito mais. Aí ele cobra esse um tantinho, né, de forma efusiva, né? Mas aí ele vai para a rua e ele pede o perdão de um cara que ele deve muito mais do que o outro deve para ele. Então ele não foi gracioso com o que deve pouco, do mesmo modo que ele quer que sejam com ele. Então veja, que isso impacta. Como é que é a sua criação dos filhos? Como que é a sua relação no trabalho? Como é que você lida com o trabalho, né? Com o seu chefe? Como é que você faz isso? Veja que nós temos não só benefícios da vida cristã, nós temos responsabilidades. Agora a palavra eclésia da Bíblia, se referindo à igreja, melhor dizendo, desculpe, é essa ideia de ser chamado para fora. Você vê que igreja hoje é esse negócio de chamar para dentro, né? Então, a gente quer que a igreja fique cheia, que as pessoas venham e cante, pule, e faça aquele negócio gostoso, que é bom, que é legal. Mas a gente esquece que deveria de estar escrito ali, ó, no umbral da porta, né? Na hora que você estiver saindo, você lê assim, ó, a responsabilidade que nós temos em ir lá fora e falar do Evangelho. Tá uma dica aqui de filme. Uma dica de filme, eu e minha esposa estamos assistindo o do Lee Strobel, né? Em Defesa de Cristo. Se você gosta de ler, leia o livro, é melhor ainda. O livro Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Esse cara, a mulher dele se converte, eles eram ateus, quer dizer, ele determinava que a família era ateia, né? Inclusive a filhinha. Não, nós somos ateus e tal. E aí eles estão no restaurante e a filhinha se engasga com alguma coisa que ela vai comer, né? E aí o restaurante todo mobilizado, e a menina ali ficando roxa, morrendo e tal. Bom, não vou dar o spoiler do filme, né? Mas só para vocês terem uma ideia da narrativa, né? E aí chega alguém ali no restaurante que consegue fazer uma massagem nas costas da menina e ela bota o negócio para fora. E aí eles agradecem. Ela falou assim: não, isso aí foi Deus. Como assim Deus? Não, é porque eu ia para outro lugar e não sei por que Deus me mandou vir comer aqui. Aquela história de crente, né? E aí, a partir dali, a história acontece, né? Na família. E é interessante que vocês vão ver, enfim, não vou contar aqui para não ficar sem graça, mas ele é um escritor, jornalista de um jornal famoso, acho que se não me engano em Chicago, e aí ele decide provar que Jesus não existe escrevendo um livro, fazendo pesquisa, escrevendo um livro. Aí, a surpresa é que muitas coisas acontecem nesse caminho aí. Se você puder ler o livro, é fantástico, um dos livros aí que eu guardo desde que eu entrei no seminário, acho que nos primeiros anos eu li isso daí. E o filme está disponível, eu acho que tem no Google Play, eu acho que no YouTube também tem. Eu acho que é liberado lá, porque senão já teriam barrado, já está há um tempo publicado, e ele está, eu acho que em Full HD lá. Então já deve ter liberação para isso, né? Para transmissão em outros lugares, né? Então, se você puder assistir, ele vai contar justamente desse processo na vida do crente, de não desfrutar somente da salvação, mas a redenção, ela tem um projeto aí para toda a vida, né? E aí, por isso que Paulo sauda também com a paz do Senhor, paz do Messias. Não é a paz que uma religiosidade, não é a paz que costumes, não é a paz que um local, uma organização proporciona, mas a paz do Messias. Somente a paz dele pode trazer benefício para o ser humano, esse benefício definitivo. Então, a partir daí, a gente entra no versículo 6 até o versículo 9,
que é uma parte também que eu quero ler com vocês. Se você puder abrir a sua Bíblia, versículo 6 até o versículo 9. Depois de fazer uma saudação, uma pequena introdução, diria, né? Depois da saudação, ele diz: admiro-me que vocês estejam se afastando, né? Em outra tradução, passando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Eu estou lendo na tradução NVT aqui, tá? Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente, distorcem assim na cara de pau, as boas novas de Cristo. Então ele está dizendo, olha, vocês estão saindo das boas novas de Cristo, que foram dadas através da graça, para viver de um outro modo, um outro evangelho, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, da graça. Ele está falando justamente por causa da imposição de regras da lei para o povo. E ele diz, que sejam amaldiçoados, ou seja, anátema em algumas traduções, né? Qualquer um, incluindo nós. Nós quem que ele está falando? Os apóstolos, ok? Incluindo nós, os líderes, ou mesmo um anjo do céu. Olha isso. Ou mesmo um anjo do céu que anunciar boas novas diferentes das que nós lhe anunciamos. Repito o que disse antes, se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que sejam amaldiçoados. Inclusive ele diz, o próprio apóstolo Paulo, e algum anjo. É claro que aí ele está não evidenciando a possibilidade da aparição de um anjo para fazer isso, mas ele está fazendo uma hipercomparação, né? Ele está levando aos extremos para mostrar que qualquer pessoa que seja, que aparecer contando algo diferente do que Cristo ensinou, que seja amaldiçoado, que seja maldito a pessoa que ensinar isso. Ele está falando de pessoas que estavam dentro da igreja, que estavam ensinando isso. E ele começa com essa palavra, né? Eu admiro, eu fico muito admirado, a ponto de me surpreender. Eu fico impressionado, né? Eu fico surpreendido. Paulo está mostrando assim, olha, vocês viviam o paganismo, e não só o paganismo, vocês viviam, aqueles que eram judeus convertidos, vocês viviam a imposição da lei, a opressão da lei, de não conseguir cumprir aquelas centenas de regras da lei. Isso era opressor, a pessoa vivia com culpa, com dificuldade, tinha que levar um animalzinho para sacrificar, mas aí saía dali, já pecava de novo, onde que tinha dinheiro para tanto sacrifício, e criam nisso, né, na vinda do Messias, mas eles ainda não tinham experimentado a paz do Messias, essa paz que excede todo o entendimento, que apesar de estar errando o alvo, a gente ainda sente a paz, através da graça e obra de Cristo na cruz. Eles viviam esperando a promessa disso, que dia... E, aliás, durante a história, alguns messias foram aparecendo, principalmente no período interbíblico, esses 400 anos mais ou menos que houve entre o Antigo Testamento e a vinda de Jesus. Houve um período ali que não houve revelação de Deus para o ser humano, de forma nenhuma. Ninguém escreveu nada, Deus não usou nenhum profeta, não houve nenhum líder em Israel trazendo novidades de Deus para Israel. Houve um período chamado de silêncio. E, aliás, cabe um parênteses, foi justamente nesse período que foram escritos livros apócrifos, que são aqueles livros que a Bíblia Católica tem a mais na Bíblia dele. Judite, Macabeus, esses livros que estão a mais lá na Bíblia deles, foram escritos no período interbíblico, esse período que não houve revelação. Eles sabem disso, e eles também consideram apócrifos esses livros, ou seja, eles consideram esses livros não inspirados. Mas por que a Igreja Católica, cabe esse parênteses, por que a Igreja Católica mantém na Bíblia dele esses livros?
porque esses livros sustentam coisas, por exemplo, como o purgatório, missa de sétimo dia, tem algumas coisas ali que ainda sustentam, então eles precisam ter um material, mesmo que histórico, eles são materiais históricos, mas eles são livros escritos num período não inspirados, então eles não podem ser considerados a inspiração de Deus, ok? Então, houve esse período, e durante esse período, muitos homens vieram se dizendo Messias. A gente vê isso, né? A gente vê respingos disso no Novo Testamento. E aí, quando Jesus veio, alguns duvidavam, é mais um, é não sei o quê, é mais um profeta, é não sei o quê. Mas ele realmente era o Messias e ninguém estava esperando. Todas as profecias se cumpriram nele. Então ele fala, olha, vocês finalmente, vocês receberam a possibilidade de ter a paz que vocês procuram. Como que isso se dá para os que não eram judeus, receberam a paz em meio ao contexto que viviam, talvez de pobreza, talvez de perseguição, talvez de submissão ao governo, ao império, de pagamento de impostos, dificuldade, enfim. Mais do que isso, a escravidão do paganismo. O paganismo eram aquelas religiões que não eram oficiais, mas que eram religiões que escravizavam as pessoas espiritualmente. Os apóstolos vão lutar contra isso. Inclusive, João também vai falar sobre o gnosticismo, enfim. Tinham outras religiões que talvez heranças históricas do povo celta. Talvez essa visão sincrética, essa visão de uma religiosidade onde a gente ouve hoje isso, né? Todos os caminhos levam a Deus. A gente ainda ouve isso, são resquícios do paganismo ainda. O paganismo católico, talvez até, né? A gente pode denominar dessa forma. Mas veja que são herança de crendices, superstições pagãos, mas também os gregos, super sincréticos também, né? Super religiosos, né? A ponto de ter altar para todos os deuses, culto ao corpo, o culto à forma física, o culto à imagem. Os romanos também eram assim, culto à forma, ao corpo, culto à cultura, culto ao imperador, às palavras, aos ditames do imperador. Então, olha, vocês foram salvos disso também. E vocês que são judeus estão sendo salvos dessa opressão da lei, de ter que cumprir, na visão deles, centenas de regras, de leis, que eram impossíveis de serem cumpridas. Então eles caíam sempre no mesmo lugar. Não dá. Ou você vivia falando não dá, viver na esperança do Messias, ou você fala assim, dá e se tornar um fariseu. Obrigado, Senhor, porque eu não sou que nem esse pobre miserável, né? Eu sou fariseu, eu dou os dízimos, eu não sei o que lá, eu faço tudo isso e eu não sou que nem esse pecador miserável, né? Virava um fariseu. Então, o que Paulo está dizendo, olha, eu me surpreendo, cara. Estou louco de ver vocês aí, nessa condição. Viveram tudo o que viveram, de onde vieram, e agora vocês, conhecendo a Cristo, sendo transformados, recebendo a graça da redenção, justificação. Hoje vocês não precisam pagar, vocês não precisam realizar sacrifícios. Obediência quero, não sacrifício. Vocês não precisam realizar sacrifício. Olha, vocês não precisam sacrificar animais, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi morto por vocês. Não precisa mais de rituais religiosos, ritualística de cerimoniais, de pureza física. Vocês não precisam mais disso, porque o que Cristo fez na cruz foi suficiente para vocês. Agora, santifique-se na verdade. A minha palavra é a verdade. Isso desde o Antigo Testamento, Deus já estava revelando isso para o ser humano. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo ainda, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem na roda dos escarnecedores. Veja que ele está falando para judeu, no meio dos judeus. Opa, se a gente fizer uma aplicação para nós hoje, crente, cuidado com os crentes que você anda. Ele não está falando lá de judeu e não judeu, ele está falando para todos os judeus. Bem-aventurado é o judeu que não anda no conselho dos ímpios. E veja que ele não está falando que é o conselho dado pelos ímpios, mas é o conselho dos ímpios, que pode ser dado por alguém lá de dentro do povo. Então ele está falando, olha, antes, ao invés de fazer isso, o seu desejo está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então ele está falando, olha, eu realmente estou admirado. Como é que vocês fizeram isso? Como é que pode?
pode? Meu, vocês foram tirados da lama e vocês estão voltando para a lama. A Bíblia fala sobre isso, sobre o porco, né? Ele volta para a sua própria lama. Depois de lavado, ele volta para a própria lama. Meu, como é que vocês estão fazendo, Tiago, né? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês já receberam a graça. Cristo já é com vocês. Vocês já conhecem a Cristo. Por que vocês estão se desviando tão rapidamente do Evangelho da Graça? Para viver religiosidade. Igreja que se o cara não for dizimista, ele não exerce cargo de liderança. Se ele não for dizimista, ele não pode participar de nenhum ministério da igreja. Se o cara não der 10% das entradas dele lá, todo mês. Eu fui de uma igreja, pasmem, eu fui de uma igreja que na entrada da igreja tinha um placar. Classificação, sabe o Campeonato Brasileiro? Classificação, tinha lá. Aí tinha o nome dos membros. E os meses, de janeiro a dezembro. Aquele lá, ó, janeiro, ok. Fevereiro, ok. Março, pé, tinha um X. Abril, ok. Maio, junho, pé. Todo mundo que passava no corredor via o painel lá. Quem era o devedor, quem não era. Meu, inconcebível isso. Como é que a gente está vivendo pelas regras? Eu me lembro que tinha um senhor, eu gostava muito dele, gostava mesmo, gente, de verdade. Ele era diácono, ele era crica, mas eu gostava do seu Dino, paixão. Falecido seu Dino, puxa, eu gostava do seu Dino. E o seu Dino falava para mim, tira o pé da mesa, senta com reverência na casa do Senhor. Tanto erros na frase. Primeiro que a casa do Senhor não é o templo, não é o salão. Quer dizer, a casa do Senhor é o templo, mas o templo não é o salão, somos nós, a Bíblia fala, Novo Testamento. Então, ó, o irmão não pode vir de chinelo, entrar aqui na sala do trono, no templo do Senhor, no tabernáculo do Senhor, de chinelo. Isso é falta de reverência. Isa do Bahia, aqui, Frankenstein, o outro, o Batman, a idolatria, aquilo ali é um demônio que está na camisa dele, olha lá. Não é? Tem gente que fala isso? Que regras são essas? De onde tira isso? Daqui, ó, da cabeça. Porque isso não tem na Bíblia. O quê? Senta direito. A postura do crente tem que sentar assim, ó. Irmão que está com o braço cruzado aí está mostrando desinteresse, senta direito. Sacou? Tira o pé da cadeira porque é falta de reverência. Gente, não pode raspar a cabeça porque naquela época não podia. É coisa de bandido raspar a cabeça. A irmã pintar o cabelo é vaidade, tem que deixar o cabelo grisalho. Não pode raspar a perna, tem que deixar a perna peluda, porque não é coisa de crente raspar a perna. Gente, não pode cortar o cabelo. De onde tiraram isso? De onde tiraram essas coisas? São regras que os crentes, conselho dos ímpios, dentro da igreja sustentaram durante muito tempo, impondo regras sobre as pessoas que não tem nada a ver com o evangelho. Você vê, quando a gente fala assim, olha, Paulo está dizendo que eles se desviaram. Não, eles estavam dentro da igreja. Eram coisas que estavam sendo ensinadas dentro da igreja. Coisas como essa. Ele não está falando de um desvio, olha, Jesus não é o Messias. Não é isso que eles estavam falando. Eles estavam fazendo mudanças sutis, que quem não conhece profundamente a Escritura vai se enganar. Um pouco dessa ideia, Paulo fala só que no sentido contrário, né? Talvez aqui. Quando ele usa essa palavra, ó, transpor. Que aí quando ele fala aí, olha, eu me admiro que vocês estejam transpondo, passando para o outro lado. Abandonar, olha o sentido da palavra que ele usa. Metatitheme, abandonar ou desistir de uma pessoa ou coisa em favor de outra. Eles não estavam simplesmente, por causa desse pequeno desvio, eles não estavam simplesmente tendo um entendimento um pouquinho diferente. Tem gente que fala assim, eu não entendo bem assim, eu entendo um pouquinho diferente. Ele está falando, se você entender um pouquinho diferente das Escrituras, dependendo em que ponto, você está transpondo, você está indo para o outro lado. Então você tem que ser muito cuidadoso com alguns detalhes. Se você pregar que Jesus é só amor, por exemplo, como muita gente prega hoje, você tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia fala que Jesus, quando voltar, a próxima vez que ele voltar, ele não volta mais em amor, ele volta em juízo, em espada desembainhada. Só para você ter uma ideia, ele continua nesse texto falando sobre o outro evangelho. Como é que ele classifica esse outro? É a palavra héteros, que a gente chama, nós somos héteros, né? Somos heterossexuais, ou seja, nós gostamos de um sexo oposto, né? Então, essa palavra que é usada ali. Vocês estão passando por um outro, diferente. Eu gosto da minha esposa, eu sou heterossexual, gosto de uma mulher,
Então, por isso, eu sou hétero. Eu sou outro tipo dela. Sou diferente. Estou falando aqui na matéria de sexualidade. Gênero. Somos gêneros diferentes. Só existem 2 gêneros, tá, gente? Masculino e feminino. Ok? Entendido isso? O resto é conto da carochinha. Gênero tem a ver com sexualidade. Sexualidade tem a ver com cromossomo. E X e XY. Só tem isso. Não tem outra coisa, tá? Então, ele está falando, usando uma palavra que, milenar, demonstra justamente isso, o que é o outro. Então, quando você fala assim, eu gosto do outro tipo de pessoa, ou é o homem ou é a mulher, um gostando do outro. Não tem como um homem gostar do outro homem e falar, olha, eu gosto do outro. Não é outro, é o mesmo ali. Freud explica. Mas a história é o seguinte, quando ele usa essa palavra héteros, ele está falando de um evangelho totalmente diferente. É outro, apesar de uma mudança tão pequena, certo? A imposição da lei, você está dizendo o seguinte, quando você impõe uma lei, olha, tá bom, Jesus morreu, projeto de redenção através da graça, vocês são salvos, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, não vem de obras, então é graça, amor de Deus por nós, beleza, entendi isso. Mas aí vem um cara e fala assim, mas isso aí não basta, se você não der o dízimo, você pode perder até a salvação. Se você não fizer isso, não fizer aquilo lá, você pode perder a salvação. Você acredita que teve um pastor, certa vez, que ele foi expulso da igreja, porque descobriram que ele dormia de bermuda, dessas igrejas ultrapentecostais. Foi excluído da igreja, porque ele perdeu o pastoreio e foi excluído da igreja porque ele dormia de bermuda. E se Cristo voltar e pegar ele de bermuda, ele não é salvo, não vai para o céu, ele fica. É isso aí? Vocês já ouviram isso aí? Se Cristo voltar e você tiver de bermuda, você não vai para o céu. Porque você não pode mostrar as pernas porque é indecência. Onde está escrito isso, criatura de Deus? É mais fácil numa igreja onde as pessoas não sabem ler, interpretar a Bíblia. É isso que a Igreja Católica fez na Idade das Trevas. Idade das Trevas, conhecida como a Idade das Trevas, as pessoas não tinham acesso à leitura, ao conhecimento. Dentro da igreja, a missa era feita em latim. Você não tinha uma versão na língua do povo. Então, o padre é quem fazia a interpretação do texto, como queria. Então, a missa toda em latim, ninguém entendia nada, sacou? Então, manter o povo assim faz com que o povo se torne mais fácil de manipular. E isso acontecia também no contexto. Veja a herança europeia de um povo bárbaro, sincrético e com suas próprias leis e costumes e regras. Então você pega uma região que estava acostumada com isso, dizerem o que eles tinham que fazer. E agora sobre o jugo do Império Romano. Eles não podem fazer nada, não pode sair nada da linha, senão é morte. Ordem do Império Romano, morte. Certo? Dizem que Nero, claro, dizem que foi ele que tocou fogo na cidade, tinha uma rixa com os crentes, o crescimento dos crentes, a luta dos crentes, uma questão política, social, enfim, dizem que foi ele. Ele tocou fogo e culpou os crentes de tocar fogo, arrumar um motivo de matar todos aqueles caras de uma vez só. Então era tirano, não era fácil para um crente viver naquela época. Por isso, os crentes que surgiam questionando, logo era usada uma técnica para abafar a voz daquele cara, certo? Ou matavam, ou botavam escravo em algum lugar, ou isolavam em algum lugar sob a tutela de alguém. Dentro das províncias romanas tinha os líderes do romano para fiscalizar o povo, cobrar imposto, era isso. Todo mundo aqui, boquinha calada. É mais ou menos o que acontece em Cuba, tá todo mundo satisfeito morar em Cuba ganhando $30 por mês, tá todo mundo felizão lá. Não conhece, entra na internet, Brasil, não aparece nada, tudo limitado na internet, as informações que eles têm é limitada, tudo de voucher, eles vão no mercado, você pode comprar tanto disso, tanto daquilo, só. Então olha que interessante, para a gente finalizar aqui, ok? Quando a gente olha para esse texto, ainda tem uma outra expressão, que é o de anátema, é uma pessoa que é destinada à destruição, uma praga, que Paulo classifica assim. Inclusive, Paulo chama essas pessoas de lobos em pele de cordeiro. O lobo, ele, em relação à ovelha, ele quer destruir, ele quer comer, ele quer matar. Por isso que aquele texto vai falar que o inimigo veio roubar, matar e destruir. Está falando do lobo, não é do Satanás, não. Tá? Aquele texto ali está falando do ladrão que pula o fundo da cerca para roubar a ovelhinha que está ali. Lembra desse texto, né? João 10. E aí, aquela referência do lobo é aquela pessoa que quer arrebanhar a ovelha
para um outro aprisco que não é o aprisco do dono do aprisco ali. No caso, a referência é Cristo. Que arrebanhar e levar para um outro aprisco é chamado de ladrão naquele texto. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Ele não está falando do Satanás, não. Ele está falando de um outro ensino, um outro pastoreio, senão o de Cristo. Aqueles que ensinam um falso evangelho e que Paulo diz que deve ser anátema, deve ser amaldiçoado, por um pequeno desvio que faz a pessoa ir para um outro lado, um outro evangelho. Veja, se você viver pelas obras para justificar, para conquistar a sua salvação, e tem muito crente vivendo assim hoje, hein? Tem muito. Isso é sinal que ele não entendeu o evangelho da graça, a salvação. Cara, você está em outro evangelho. Só por esse detalhe, sacou? Quantos crentes por aí estão escravizados, escravizados a dar o dízimo, a não botar o pé em cima da mesa, da cadeira, a não vir de bermuda para a igreja? Quantos por aí estão sendo enganados com esse falso evangelho? Muita gente, né, gente? Muita gente, né? Então, conclusão aqui, a gente preservar o evangelho na igreja local. Amar isso mais do que qualquer coisa. A gente precisa preservar a verdade da palavra de Deus, porque esse é um caminho importante, né? Você vê que não interessa ter um grupo de pessoas assim no país, questionadores. Não interessa. Foi o povo que saiu para a rua para pedir o último impeachment. Em grande massa, os cristãos se mobilizaram muito para isso, né? Foram também, entre aspas, os evangélicos, aí eu vou mudar um pouco de cristão para evangelho propositalmente, que botaram um presidente diferente. O que a gente pode fazer para diminuir a força disso? Pensa, gente, um pouquinho mais, tá bom? Deus abençoe vocês, uma boa semana, até semana que vem.